Eu recebo um monte de comentário de vocês pedindo um vídeo sobre como fazer um PC gamer de entrada, algo mais modesto, mais barato, mas que já dá pra você começar a se aventurar no mundo do PC gaming. Então esse vídeo vai ser pra isso. É que um amigo nosso aqui de Vancouver, o Emerson, vocês já viram ele aqui no canal, decidiu que quer experimentar PC gaming. Então eu fiz essa oferta pra ele. Eu posso montar um PC pra você usar por um tempo e decidir se é uma coisa na qual você quer gastar seu dinheiro. Só que tem um porém, o PC não vai ser nada de muito extremamente potente, vai ser um PC de entrada, um PC mais barato. E montar esse PC mais barato é uma coisa que eu posso transformar em vídeo para vocês também, para endereçar esse pedido que vocês têm. Só que tem um porém, a gente tem que discutir o termo barato. Porque para PC nada é barato de fato, ainda mais no Brasil, que o salário mínimo tá entre R$1.200, R$1.300, isso não compra nada em mundo de PC. Então vamos meio que reconsiderar esse termo barato e falar um PC de entrada. E eu vou fazer tudo também com peças que eu já tenho aqui em casa, tá? Porque como é só para ele experimentar, eu não quero gastar dinheiro. Mas depois que ele me devolver o PC e tomar a decisão dele, eu vou usar ele para fazer outras coisas aqui em casa, talvez eu coloque umas peças mais elaboradas. Mas agora vamos lá montar o nosso PC, né? Nosso primeiro item é a placa-mãe, e de placa-mãe a gente tá indo de AMD. Essa daqui é uma Asus Prime B450MA. O mais interessante de você ir AMD é que se você estiver comprando processadores mais antigos de gerações passadas, uma placa-mãe AMD pode acomodar mais de uma geração. Nessa daqui você pode colocar processadores Ryzen de primeira, segunda e terceira gerações, que é uma coisa bem atípica, principalmente se você estiver vindo do mundo da Intel, que normalmente tem uma placa para cada geração de processador. Mas a minha recomendação é diferente se você estiver pensando em comprar processadores médios e mais baratos das gerações mais recentes que a gente tem, que no caso são a 13ª da Intel ou a Ryzen 7000 da AMD. Nesse caso vai de Intel, porque a Intel vai dar suporte para RAM DDR4, que é muito mais barato do que a DDR5, você vai poder economizar nesse caso. Porém, se o que está no seu orçamento são processadores mais antigos de gerações passadas, a AMD é uma opção muito boa. Mas agora a gente tem que falar do nosso processador. E você aqui, cuidado pra não cair, eu perdi a caixa dele. Não cai não, meu filho, que é prejuízo. O processador que a gente vai usar é um Ryzen 3 2200G, que eu já tinha usado em outro projeto, eu não precisava comprar um novo. O problema é que eu perdi a caixa dele, aí eu... tá apoiado nesse papelão. Ele é um processador de 4 núcleos e 4 threads, que é o mínimo que eu consideraria viável para gaming hoje em dia. Tipo assim, ele é um mínimo do mínimo mesmo, ele meio que tá no requisito mínimo de vários jogos AAA que você vê por aí. Uma limitação que todo mundo tem que estar ciente na hora de comprar um processador é que tem processador que não vai dar suporte oficial para o Windows 11. Esse daqui no caso não dá, é só o Windows 10. Mas ele não vai ter nenhuma diferença de performance entre o Windows 11 e o Windows 10. Na verdade, são só processadores da Intel a partir da 12ª geração que vão ter uma diferença de performance de fato, porque tem aquele esquema de núcleos híbridos de performance, de eficiência e tal. Em teoria não tem diferença nenhuma para qualquer processador que vai até a 11ª geração da Intel ou qualquer processador que a AMD faça. O único limite que tem nesse aqui é a potência dele. Mas como, segundo as minhas pesquisas, ele bate o requisito mínimo de Cyberpunk e também de Warzone, e como eu já tinha, eu não preciso comprar um novo, vai ser ele mesmo. Agora a gente instala nosso amigo aqui. Você entra aí, meu filho. Beleza. A hora que parece que você vai quebrar ele. Ah, mas esse processador tem uma vantagem. Ele já vem com ventilador, tá? Você não precisa comprar separado, que é muito bom. Vamos instalar aqui no nosso amigo. Vamos colocar a pasta, né? Que você precisa de uma pasta térmica. Só um aviso, tá? Se você tirar um desse da caixa, acho que ele já vem com a pasta térmica aplicada. Então você não precisa fazer isso, porque eu tô instalando pela segunda vez. Beleza, processador e cooler instalados. Agora a gente vai colocar a nossa memória RAM. Aqui, senhoras e senhores, eu tenho 16 GB de RAM, cortesia da Gigabyte Aorus. Por que eu tô usando 16 GB de RAM? Porque agora já tem jogos que recomendam que você use pelo menos 12 GB, então 8 meio que não é o mínimo igual você tinha antes. Porém, como a geração mais nova de memória RAM já saiu, que é a DDR5, a DDR4, que agora é a antiga, tá muito mais barato, então tá valendo a pena. Acho que não tá tão difícil conseguir 16, eu espero. E a vantagem dessa memória RAM aqui é
é que ela tem LED. Você sabe que quando tem LED duplica a performance, né? Todo mundo sabe disso. Mas agora vamos falar do nosso armazenamento, porque a gente vai entrar na seção de faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Você aqui vai ver de explicação, meu filho. Vamos lá então. Até algum tempo atrás, para economizar um dinheiro na hora de montar o PC Gamer, o que a galera fazia era usar um HD de armazenamento. Esse daqui é um sistema muito mais antigo e muito mais barato que funciona com disco girando. Literalmente, a sua informação é gravada num disco e quando ele quer recuperar a informação, ele tem que ler desse disco. Só que o problema é que ele ficou lento demais para os jogos modernos. Você vai ter muito problema se você for usar um HD agora, principalmente para carregar algumas texturas durante gameplay em jogos muito grande de mapa aberto e tal. Por isso, eu só recomendo agora para quem vai montar um PC Gamer, mesmo um muito barato, um SSD. Isso é basicamente armazenamento de memória sólida. Não tem nenhum disco girando aqui com a sua informação. A gente vai usar esse SSD no nosso sistema, só que eu tenho que fazer uma observação e aqui é a parte do faço o que eu digo, não faço o que eu faço. É o seguinte, isso daqui também é um SSD. Os dois são SSD. Esse daqui é um SSD que normalmente a gente chama de 2.5 polegadas. Esse daqui é um SSD num formato que a gente chama de M.2. A gente vai usar esse no nosso build porque para tudo que a gente está fazendo, a velocidade dele já é o suficiente. Só que tem um porém. Uma coisa que eu tô fazendo de errado. Na hora de comprar um SSD tem uma complicação, porque tem um esquema chamado de DRAM, que eles podem ter ou não. DRAM é tipo uma memóriazinha RAM que fica dentro do SSD para coordenar algumas funções dele. SSDs muito baratos não tem DRAM, o que faz com que a velocidade deles possa diminuir e também a vida útil deles seja menor, só que eles são mais baratos. Esse daqui é um SSD que não tem DRAM, esse daqui até onde eu sei tem. A gente vai usar porque é o que eu tenho disponível. Esse daqui eu não tem, eu tirei do meu PC para poder fazer esse exemplo aqui no vídeo. Mas se você for montar um PC para gaming, dá uma olhada na internet se o SSD que estão te vendendo tem DRAM. É muito importante, principalmente para a velocidade de coisas que você tem que carregar em vários jogos. Mas agora vem a parte mais importante para um PC gamer, que é a placa de vídeo. Essa aqui, galera, é a nossa placa de vídeo, é uma GTX 1660 Super. É uma placa que eu encontrei no Brasil custando por volta de R$ 1.300, R$ 1.400. Que alguém pode falar, é um valor alto, mas deixa eu te falar, pra placa de vídeo não é não. É uma placa de vídeo que eu particularmente consideraria de entrada. Ela não é uma RTX da Nvidia, quer dizer que ela não vai ter coisa tipo DLSS e também Ray Tracing. Porém, o dilema na hora de você escolher uma placa de vídeo, porque ela é a coisa mais importante pro seu PC Gamer, é onde deve estar a parte mais concentrada do seu orçamento, é escolher que CPU você vai colocar junto com ela, porque dependendo dos jogos que você joga, a CPU pode ser um gargalo para a placa de vídeo. A placa de vídeo pode estar lá, eu tenho mais potência, eu consigo rodar esse jogo melhor, mas a CPU não dá conta e segura a performance da placa de vídeo. Eu não confio 100%, mas sinceramente espero que essa CPU aqui dê conta. Se eu fosse comprar uma nova, eu ia fazer muito mais pesquisa, mas como eu já tinha essa daqui em casa, então é essa mesmo. E agora tem a fonte. Tá aqui a nossa fonte. Como a gente tá pensando aqui no orçamento mais regulado, não tem como escolher muito. E a única coisa que você precisa saber de fato é que em termos de wattage, a quantidade de watts da sua fonte, se ela vai dar conta dos componentes que você tem no seu PC. E uma coisa que eu sempre recomendo é que você pegue uma fonte de uma marca que você conhece. Essa daqui é da Corsair, eu acho que tá mais garantido do que pegar uma sem nome. Você não quer fritar todos os componentes do seu PC com uma fonte meia boca. Mas agora tem a nossa case também e é rodada número 2 do faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Vem. Vou precisar das duas mãos, né? Então, essa aqui, galera, é uma C200 Glass da Gigabyte. É uma case que tem vidro pra caramba, tá? Por isso que é Glass. É Glass aqui também. É o seguinte, eu não recomendaria essa case aqui pra um build mais barato, porque, tipo assim, na hora de você comprar uma case, tem um trade-off que você tem que fazer. Tem umas que maximizam a estética, tipo essa daqui, que é bonita pra caramba, tem esse vidro aqui meio fumê na frente e atrás e tal. E tem outras que maximizam o fluxo de ar. Elas não vão ter, por exemplo, nada bloqueando aqui na frente para facilitar a entrada de ar na case. Como a gente tá usando
considerando o resfriamento estoque que vem com o processador, não é nada de muito elaborado, eu preferiria uma case que mesmo mais barata tivesse uma entrada de ar direto aqui na frente, porque nesse caso eu tô mais preocupado com o aquecimento dos componentes do que com a aparência que o computador vai ter. E além disso, ela vem com um ventilador só na caixa, esse que tá aqui que vocês estão vendo. Não tem ventilador na parte da frente, você tem que colocar os seus, que pode ser um custo adicional. Então se você for comprar uma case, compre uma que tenha pelo menos 2 ventiladores, um na frente e um atrás. 3 seria o melhor dos casos, 2 na frente e um atrás. Mas agora chegou a hora da gente colocar todas essas coisas aqui dentro dessa case e também adicionar 2 ventiladores na frente que ela não tem. 2 horas depois... Então, tá pronto. A única coisa que foi um problema pra mim é que eu não tinha um header na placa pra ligar um ventilador a mais aqui em cima. Eu só tinha pra 3 e eu liguei esses 3 aqui, ficou faltando um na parte da frente. Eu não tinha um splitter também, mas eu acho que tá tudo certo, porque eu fiz o teste aqui térmico e não tá tendo problema de superaquecimento. Agora é só fechar ele com vidro fumê e a gente tem que fazer os nossos testes. Mas a grande lição que a gente vai perceber aqui pelos testes que eu fiz é da relação entre processador e placa de vídeo e como você balanceia os dois pelo tipo de jogo que você quer jogar. Então galera, agora eu tô testando Counter-Strike Global Offensive com tudo absolutamente no máximo. Eu tô tendo 150 quadros, 170 em Full HD. Vocês estão vendo ali no canto. A diferença de um jogo normal para isso daqui é que eu tô jogando com bot. Por quê? Por algum motivo o CSGO, se eu usar o Afterburner, que é o programa para poder monitorar desempenho, ele acha que eu tô usando um programa de trapaça. Então eu tenho que jogar uma partida com bot para não ter problema depois. No programa de monitoramento ali no canto, dá pra ver que a CPU e a GPU não estão sendo totalmente usadas. Eu acho que a gente tá tendo um limitador aqui por conta da frequência de núcleo único da CPU. Ela roda a 3.5 GHz, eu fiz um overclockzinho aqui pra rodar a 3.8, que não é muita coisa, mas já é algo. Eu tô tirando vantagem do fato de que essa é uma CPU destravada pra você fazer overclocking, ou seja, você pode tentar rodar ela com uma performance maior que a performance de fábrica. E é claro, a gente tem um problema nesse jogo, que eu tô jogando com bot e o bot tá consumindo também performance da CPU, porque é a CPU que calcula a inteligência artificial de todos esses personagens aqui que ela tá controlando. Se você jogar online, eu acho, pelo menos é provável, que você não vai ter esse problema, vai ter um pouco mais de performance da CPU disponível para você usar. O CSGO, até onde eu sei, é um jogo que pesa mais no uso da CPU, do processador, em comparação à GPU, a placa de vídeo. Vamos dar agora uma olhada num jogo que nessa relação pesa um pouco mais no lado da placa de vídeo. É o seguinte, galera, a gente tá jogando agora Overwatch 2 e a gente tá indo pro meio de uma teamfight aqui e a gente tá conseguindo manter o jogo a mais de 120 quadros por segundo. Na verdade, a gente bate quase 140 de vez em quando. De vez em quando cai pra 118 e coisa do tipo, mas eu vou considerar isso daqui um sucesso, tá? Então a gente tá vendo aqui um equilíbrio bom entre o processador e a placa de vídeo, porque a placa de vídeo tá sendo usada a 90 e poucos % e o processador tá ali na casa dos 70 e tantos, 80 e tantos, bate 90 e pouco de vez em quando, o que é bom. E esse era um dos jogos que mais me preocupava, porque esse computador aqui vai ser usado pelo Emerson e esse é o jogo que ele joga de multiplayer, é tipo assim, um jogo competitivo que ele costuma jogar. Então, enfim, tá funcionando bem nessa combinação de placa de vídeo e processador, o que é positivo. Agora, galera, a gente tá no Call of Duty Warzone 2.0 e a gente vai começar a ver algumas das limitações desse computador que estão principalmente na CPU, no processador dele. Aqui eu já tô com dificuldade de manter 60 quadros, tá, gente? Se eu andar aqui para um lugar mais aberto, vai começar a cair. E vocês estão vendo ali que a CPU tá sendo usada pra caramba, 99%, agora 94%, enquanto a placa de vídeo e a GPU tá sentada a 81, 69. Então quer dizer que a GPU, a placa de vídeo, tem mais gás pra dar, mas a CPU tá travando ela pra trás. E você pode tentar baixar mais a qualidade gráfica, não vai fazer diferença, porque o limitador dele aqui é o processador que tá sendo esganiçado ali, mesmo com o overclocking que eu fiz, e ele não tá dando conta aqui. Talvez uma placa de vídeo diferente, tipo a 1650 Super, fosse melhor do que essa daqui pra combinar com esse processador. Mas a 1660 Super, se você quiser jogar um jogo como Warzone 2.0, de fato, a CPU vai segurar a performance da sua GPU, não vai ser uma combinação muito boa. Então, galera, agora a gente tá jogando Spider-Man aqui pro PC. Esse jogo é sensacional, tá, gente? Mas tem outro limite aqui que a gente tá vendo na CPU de novo. A placa de vídeo não tá sendo totalmente usada, tá ali em 60 e poucos %,
muito. Então, de novo, esse processador para esse jogo aqui não é uma combinação muito boa com essa placa de vídeo. E tem uma coisa que eu queria salientar para vocês que aconteceu no Warzone e tá acontecendo aqui no Spider-Man também, que é o uso da memória RAM. Aparentemente, 8 GB de RAM não é mais o suficiente para jogo, porque a gente agora tá usando 11, 11,5, 11,6 agora de RAM do computador, o que é muito mais que 8, como vocês estão vendo. Mas então, galera, agora a gente tá aqui no Cyberpunk e a gente tá rodando ele a 50 e poucos quadros por segundo. Mais uma vez, esse daqui é um jogo de mapa aberto, é um constante que a gente vai ver com esse processador. Mesmo eu tendo baixado pro mínimo a densidade populacional, tem muita coisa ainda acontecendo para esse processador aqui. Então ele tá segurando totalmente a performance da placa de vídeo, tá? Não tem jeito, não tem como escapar disso. Essa daqui para mim é uma performance totalmente jogável, mas talvez esteja longe do ideal para muita gente, porque no PC você espera 60 quadros. E eu tô rodando o jogo com essas configurações que vocês estão vendo aqui. Algumas coisas baixo, tem coisa em médio também, mas o mais interessante disso tudo é que eu tô usando o FSR 2.1, que é a tecnologia de reconstrução de imagem da AMD, que é a competidora da Nvidia, que é quem fez essa placa de vídeo. O DLSS, que é a tecnologia de reconstrução de imagem da Nvidia, não tá disponível para essa placa de vídeo, mas eu consigo usar nela a tecnologia da rival, que tá disponível para todas. E um desconto que eu tenho que dar para esse computador aqui é que a gente tá rodando esse teste na chuva, no meio da cidade, o que é um dos piores casos de performance nesse jogo. Então deu para ver que essa combinação que a gente fez desse processador com essa placa de vídeo funcionou muito bem para poder jogar Overwatch 2 com tudo no máximo. Mas quando a gente tentou aqui, principalmente jogos de mapa aberto, a coisa ficou um pouco mais complicada, porque tem toda a coisa de controlar a inteligência artificial das pessoas na rua, tem que descompactar um monte de textura complexa o tempo inteiro. Então não foi o melhor dos casos para essa combinação. Fica claro que nesses casos essa GPU aqui é overkill demais para esse processador, mas como eu acho que no período de uso desse computador o jogo que o Emerson mais vai jogar é Overwatch 2, principalmente porque ele tá tentando pegar o uso do WASD, então eu acho que a gente não vai ter muito problema, ele vai poder ter um gosto de como o PC Gaming funciona. Mas se fosse para algo mais permanente, eu com certeza faria um upgrade nesse processador. Ainda mais porque essa placa-mãe que a gente tá usando comporta também a geração 3000 da Ryzen, que é uma depois desse processador. Eu com certeza colocarei ali dentro alguma coisa tipo um Ryzen 5 3600. Estamos aqui. Esse é o Emerson, tá, gente? Quem não conhece? Esse aqui é o Jung. Hora da verdade, tá? Só que tem um porém, o quarto dele já é gamer, porque esse daí que tem essa coisa de meia luz, LED debaixo da mesa. A questão agora é fazer o meu cérebro entender que o WASD é o que vai me... É o meu problema também, que foi que eu fiz? Que foi que eu fiz? Eu joguei meu especial aqui. É o R? Não, é o E e o quê? É o quê? Então foi o R. O R recarrega. Nossa, tá rodando, tá uma maravilha isso daqui. Caraca! É a combinação pra jogar Overwatch. O jogo vai funcionar melhor aqui com essa placa de vídeo e esse processador. E ele tá deixando o tanque dele morrer. E ele tá deixando o tanque dele morrer. Eu tô e ele tentando, tá deixando ele morrer! Como no tanque! O que eu faço? Enfim, computador já tem. Cadê? Agora tem que aprender a jogar com teclado e mouse.